As Ilhas Skellige são um grupo de ilhas não muito distante do continente, que ficam no Mar do Norte, bem próximos dos reinos de Cintra e Cidaris pelo mar, famosa pelos incomparáveis piratas e seus velozes navios que navegavam muitos mares, independente do perigo. Skellige é governada por um rei, que é eleito pelos burgomestres durante uma Assembleia Nacional. Mesmo assim, Skellige tem vários clãs ali que são liderados por burgomestres, e isso faz a ilha ser consumida por guerras internas ali. A maior parte da sua história é sendo briga de clã contra clã, e raramente eles concordavam em trabalhar juntos em prol de alguma coisa, como por exemplo quando todos os clãs se uniram contra o Império de Nilfgaard. Cada clã de Skellige tem suas próprias cores e símbolos. Eles alegam descender de alguma divindade da religião deles, mas eu vou falar dos clãs daqui a pouco, tá? Em geral, o símbolo de Skellige, ele é um escudo vermelho e um navio branco com listras pretas. Os habitantes dessas ilhas frias e ventosas são chamados de ilhéus. Eles são conhecidos como pessoas duronas, fortes e honradas, ao mesmo tempo que um pouco assustadoras quando eles atacam algum inimigo. Claramente, Skellige foi inspirada nos vikings, né? Eles são uma nação de tradição marítima profundamente enraizada, e embora os seus portos não sejam tão gloriosos quanto os portos de Cidaris, os navios Drakkar dos ilhéus são temidos em todo o grande mar, e todos os ilhéus afirmam com orgulho que possuem águas do mar correndo em seu sangue. Os ilhéus, no entanto, são todos piratas e saqueadores atrasados mentalmente. Outros são pescadores, comerciantes, alquimistas ou simplesmente druidas. A religião dos ilhéus prega a existência de várias divindades conhecidas como os deuses do mar e a grande mãe Freya, uma deusa que é a mãe de todos os deuses e ao mesmo tempo ela é virgem, reverenciada pelos ilhéus como a divindade suprema da sua religião. Por causa disso, um dos títulos nobres mais respeitados de Skellige é Modron, que significa grande mãe. Eu vou citar só aqui rapidinho pra vocês a Melusine, que é um culto proibido que reverenciava uma grande sereia muito poderosa que hibernou nos penhascos de Spikehrog, e todos os camponeses da região a temiam. Esse culto foi proibido porque eles realizavam sacrifícios humanos, levando pessoas pra essa Melusine comer. A Melusine provavelmente era uma sereia monstro. Entre os reis conhecidos das Ilhas Skellige, existem apenas alguns, que eu vou citar bem rápido aqui pra vocês. Erland Ancraid, mais conhecido como o Punho de Pedra, foi um rei lendário que governou as Ilhas Skellige vários séculos antes dos livros de The Witcher, e foi o responsável por forjar a famosa Lâmina Invernal, uma espada de aço das montanhas de Marracan que foi temperada com fogo de dragão. A espada dele se tornou uma herança dos líderes do clã Ancraid, que era passado de pai para filho. Harald Ancraid, também conhecido como o Aleijado, foi o rei das Ilhas Skellige por volta ali do ano 1000. Ele era um guerreiro normal, mas ele teve a sua perna destroçada por um urso, e depois disso o osso que curou dele ficou torto, e ele começou a andar mancando e sentindo uma dor intensa na perna todos os dias da sua vida. O sofrimento de cada passo lhe deu um ódio sem fim, tornando-o o melhor guerreiro das ilhas através da raiva. Ele usava essa dor para ser maluco na batalha. Ele ficou famoso por ter feito um verdadeiro massacre nos exércitos de Nilfgaard quando eles tentaram invadir as ilhas pela primeira vez. Bran Tursik foi o rei das Ilhas Skellige na época dos livros de The Witcher. Ele tinha uma ótima relação de amizade com a rainha Calante de Cintra e forjou uma aliança com o reino depois que o seu irmão mais novo se casou com ela. Na cronologia dos jogos, o Bran ele morre, né, depois que ele fica muito velho, ele morre de causas naturais, e aí você precisa tomar a decisão de quem será o novo rei de Skellige. Agora falando dos jogos, tá? Porque os livros terminam no Bran. Nos jogos, você tem a escolha de colocar o Hjalmar Ancraid para ser o novo rei de Skellige. Ele é um governante cabeça dura e sedento por batalhas que levará Skellige para uma guerra sem fim contra Nilfgaard. Ou você pode escolher a Ceres Ancraid, e ela lutará para defender as ilhas do controle de Nilfgaard e ao mesmo tempo tentará unificar os clãs para finalmente acabar com essas brigas internas que eu falei pra vocês. Bom, agora falando um pouco dos clãs, que é a parte mais divertida desse vídeo pra mim. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Começando aqui pelo clã Brokvar, eles governavam a ilha de Spikehrog e os seus líderes vivem no vilarejo de Svorlag. A cor deles é o verde escuro e os seus símbolos são dois pássaros brancos. Eles são considerados covardes pelos outros clãs porque em algum momento da história um burgomestre Brokvar fugiu da batalha e abandonou seus companheiros.
guerreiros. Apesar disso, o clã é famoso por seus arqueiros. Os membros do clã Brokvar dizem descender de um deus chamado de Sov, filho do deus Heimdall com sua esposa. Ele se casou com uma mulher guerreira violenta chamada de Ulula. Ele tentou várias vezes fazer amizade com essa esposa dele, a Ulula, mas não importa o quanto eles tentassem, os dois simplesmente não se davam bem. Depois de matar uma quimera, Sov teve uma iluminação de sabedoria e retornou para sua casa e viveu em paz até morrer de velhice. Ele finalmente conseguiu viver em paz com a mulher dele. O clã Demon são os governantes da ilha Faroe a partir do vilarejo de Harvinken. A cor deles é o laranja e os seus símbolos são 2 arpões de pesca brancos. Os membros do clã desenvolveram uma reputação de trapaceiros, ladrões e saqueadores do pior tipo que se pode imaginar. Todos os membros desse clã alegam ser descendentes do deus Brodr, um dos filhos de Heimdall. Curiosamente, né, apesar dessa fama que eu falei pra vocês do clã, dizem que o Brodr, ele era um homem extremamente justo e bondoso, que oferecia ajuda e conselho a todos aqueles que precisavam. Ele detestava participar de saques e não gostava de enganar as pessoas, e ele nunca mentiu uma vez sequer em toda a sua vida. Resumindo, ele era a personificação da virtude, de uma pessoa perfeita, tá? O clã Heimaey governava a ilha Hindar a partir de Hindarsfall. A cor deles era o azul, o branco, o amarelo e o marrom, e o seu símbolo é esse aí que vocês estão vendo aí na tela, velho. Eu não consigo descrever isso pra vocês. Eles eram pessoas extremamente religiosas, com vários templos dedicados à deusa Freya, espalhados pela sua ilha. Eles construíram a maior igreja em homenagem a Freya, e os túmulos sagrados de Skellig são localizados nos seus territórios. Os membros do clã alegavam que eram descendentes de Otkel, um dos filhos de Heimdall, que quase morreu consumido por uma tempestade enquanto navegava. Apesar de implorar pela ajuda do seu pai para salvá-lo daquela tempestade marítima, ele obteve apenas o silêncio como resposta. Otkel sobreviveu graças à ajuda da deusa Freya. Desde então, ele abandonou seu pai e dedicou a sua vida a espalhar o culto da deusa, e fez todas as mulheres do seu clã se tornarem sacerdotisas de Freya, começando então a cultura religiosa dos Heimaey. O clã Thordarok eram os nativos de Undvik. A cor deles era o verde claro e o vermelho. Eles são famosos como mestres ferreiros, excelentes como uma das melhores forjas do mundo nas suas montanhas, e eles produziam todas as armas de Skellig em tempos de guerra. Na cronologia dos jogos, eles foram expulsos de Undvik por um gigante de gelo e passaram a viajar pelas águas de Skellig com seus navios. O clã Drummond originalmente governava a ilha de Undvik, mas depois eles abandonaram o seu lar original e se estabeleceram na parte sul de Ardskellig, no vilarejo de Homestein e na fortaleza de Caer Muiri. A cor deles é o roxo e o símbolo deles é esse aí da tela, que eu também não sei descrever essa obra de arte aí não, tá? Os burgomestres desse clã têm o costume de saquear seus próprios vizinhos e possuem um sentimento de inimizade contra o clã Uncryde, seus maiores rivais. Os membros desse clã alegam que eles são descendentes do deus Modolf, filho de Heimdall. Ao contrário de seus irmãos, ele não era corajoso e nem inteligente, não possuía nenhum talento em destaque que o diferenciava da maioria das pessoas. Isso deixou Heimdall bem decepcionado e furioso com esse filho. Aí ele passou a chamar o Modolf de fracassado sempre que ele podia. Aparentemente, o Modolf morreu de uma forma bem ridícula em uma de suas aventuras toscas. O clã Tursik é um dos mais poderosos da ilha Skellig. Eles governam a ilha de Unskellig e a sua cor é o azul, e o símbolo deles parece que é o crânio de algum animal carnívoro pintado em branco. Todos os membros desse clã alegam que são descendentes do deus Tyr, o primeiro burgomestre das ilhas Skellig, que foi capaz de caçar e derrotar o poderoso urso Ingvar, salvando a ilha dos perigos dos gigantes. Ele se tornou o filho favorito de sua mãe e foi nomeado como governante de Unskellig, originando assim o clã Tursik. Por último, nós temos o mais famoso de todos por vocês, né, que é o clã Uncryde. Eles são o segundo clã mais poderoso das ilhas e são aliados do clã Tursik e inimigos do clã Drummond. Eles governavam a ilha de Ardskellig a partir da sua fortaleza em Caer Trode. As cores dele é o vermelho e o preto, e o seu símbolo é um escudo com um navio pintado, indicando a sua poderosa frota. De acordo com as lendas, a fortaleza de Caer Trode foi construída pelas próprias mãos do criador,
criador do clã. Todos os membros do clã Ancride alegavam descender do deus Grinjar, o filho favorito de Heimdall, conhecido por ser o deus da força e por realizar proezas incríveis com a força física enorme que ele tinha. Por exemplo, ele construiu a fortaleza de Caertrode com as mãos nuas. Existem alguns outros clãs menores em Skellige, por exemplo, os Vildkars, que eram uma irmandade de guerreiros que viviam nas florestas de Ardskellige, sem jurar lealdade a nenhum dos grandes clãs. Eles sobrevivem apenas do que caçam para comer e vivem apenas para matar. Secretamente, eles possuem um culto a uma divindade chamada de Svalblod e sacrificam o seu sangue derramado a essa divindade. Svalblod é um deus maligno da religião de Skellige, ele representa violência e ele exige adoração e rituais sangrentos e cruéis, e por isso ele acabou sendo proibido pelos Ilhéus. Todos os Vildkar, eles parecem receber uma maldição do Svalblod, que transforma eles em ursomens, algo semelhante a lobisomens, só que ao invés de lobos, eles se transformam em ursos durante as suas batalhas. O clã do Corvo era um grupo de druidas bem misterioso lá das ilhas Skellige. Eles eram liderados por uma mãe corvo e eles usavam corvos como mensageiros, mas a gente não sabe nada sobre eles ainda. Voltando para a religião de Skellige, as divindades mais antigas cultuadas pelos Ilhéus eram o deus Heimdall e a sua esposa Heoluin, dos quais todos os progenitores dos clãs eram filhos e todos os Ilhéus eram descendentes distantes. Falando primeiro de Heimdall, ele era um deus muito poderoso que, segundo a lenda, ele tinha um galo dourado chamado de Cambi, cuja tarefa era despertar Heimdall para anunciar a última batalha contra as forças do mal. Ele mora na Bifrost, que é uma ponte de arco-íris localizada no céu, e tocará o seu chifre para invocar o fim dos tempos, onde todos deverão pegar as suas armas para lutar contra as aparições de Morhog. As aparições de Morhog são espectros que vagam os céus em um navio feito com unhas de pessoas mortas, o Nagelfar. As aparições de Morhog nada mais são do que a caçada selvagem na religião de Skellige. Heoluin é a esposa de Heimdall e ela tem o papel de proteger todos os descendentes de Heimdall até que chegue o fim dos tempos. O fim dos tempos dos moradores da ilha de Skellige é chamado de Ragnarok, que é a última batalha das forças do bem contra as forças do mal, que vai preceder o fim do mundo. Dizem que um exército gigante das aparições de Morhog chegará trazendo caos ao mundo em um navio demoníaco, e os Ilhéus acreditam que Heimdall acordará para participar dessa batalha com todos os deuses ao seu lado. Saindo agora das religiões super interessantes de Skellige, que eu gosto muito de verdade mesmo, vamos agora para a história real no universo de The Witcher. Antes dos humanos chegarem no continente, as ilhas Skellige eram dominadas pelos elfos Aen Seid, que as compartilhavam com os gigantes de gelo e os gigantes normais. Quando os humanos chegaram para colonizar essas ilhas, eles se dividiram em clãs pequenos liderados por burgomestres e mataram todos os seus antigos habitantes. Depois, eles nomearam democraticamente um rei para governar e mantiveram essa tradição até o fim.